Agora que a gente aprendeu as variáveis e os principais tipos de dados no JavaScript, a gente vai aprender a manipular esses tipos de dados no JavaScript. A gente já comitou as nossas coisas aqui, então vou dar uma limpada aqui no nosso terminal e vamos criar uma nova branch aqui para a gente entender de manipulação de textos e números. E isso vai ser um vídeo um pouquinho maior, tá? Então git checkout -b 07 manipulando textos e números. Beleza, nossa nova branch. Então, se a gente quiser, a gente já pode até... Isso aqui eu não preciso, ó. Ele sempre fica aparecendo, eu posso deletar, mas por enquanto ainda ele não... Ó, agora eu já posso publicar a nossa branch lá no GitHub. Vou limpar aqui. Então, toda essa nossa parte de objetos aqui, por enquanto, eu vou apagar, porque a gente já tem salvo ali na nossa outra branch. Então, a partir de agora, eu vou criar aqui, se a gente precisar, né, por exemplo, mudar o tipo de variável, a gente pode mudar ela usando alguns métodos do JavaScript para isso. Então, eu vou ter uma variável aqui que ela armazena um número float, né, um ponto flutuante, um número com casas decimais, então, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Vou usar o console aqui para a gente poder ver nossa mágica aqui acontecendo, e eu quero transformar essa variável aqui, ponto flutuante, para um número inteiro, ou seja, eu não quero ter essas casas decimais. Então eu vou usar o método aqui parseInt, tá? Eu vou parsear esse número para um inteiro, eu vou transformar ele num número inteiro. Então aqui dentro eu vou passar a variável não float. Funcionaria a mesma coisa se eu passasse um número aqui direto. Eu vou salvar e aí no nosso script, ó, ele gerou a variável 1, 2, 3, ou seja, ele transformou esse número de ponto flutuante para o número 1, 2, 3. Então aqui eu vou deixar que esse é o parseInt para a gente depois poder consultar lá no GitHub. Mas eu posso também fazer o contrário, eu posso ter um número, um string, né, um número dentro de uma string. Então, por exemplo, ó, numString, e aqui eu ter esse número 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um número, mas ele está dentro de uma string, então ele acaba sendo uma string, um texto. Eu posso querer transformar ele em um número realmente, né? Então eu vou transformar ele, vou pegar esse numString e vamos ver como é que vai ficar, ó. Então, o 1, 2, 3, 4, 5, a gente pode até dar um console log aqui nele, para a gente ver que ele realmente era uma string. Então, ó, numString, ó, ele era uma string. Você vê que ele aparece de cor diferente. Isso aqui está preto, esse aqui está azul. Então, eu transformei esse número que estava dentro de um texto num número real, um tipo de um número real. Então, isso é possível fazer dentro do JavaScript. Isso aqui é o parse float, tá? Que mais que a gente tem dentro dessas manipulações de dados no JavaScript? A gente tem no string, no float, a gente tem a transformação de uma variável numérica para uma string. Isso aí é muito simples da gente fazer, a gente pode aplicar até para qualquer outro tipo de variável, que é o toString, tá? Então, o toString, se eu tenho uma variável aqui, número, por exemplo, pode ser num float, o nome da variável num float 2, tá? Porque eu já tenho uma, eu não posso ter variáveis com mais de um, com o mesmo nome. Então a variável num float 2, ela é um número, 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade eu vou pegar a variável num float já lá de cima mesmo e vou transformá-la aqui numa string. Então eu vou pegar a variável num float e vou aplicar o método que ela já tem, ó,
As variáveis no JavaScript ela tem esse método toString. Como ele é um método, eu tenho que chamar ele. E aí eu vou dar um console log e eu transformei ela numa string. Então ela está pretinha aqui, ela não está azul. Tá vendo? Eu vou até aumentar aqui para a gente conseguir ver. Ela foi transformada. Então eu consigo transformar qualquer coisa para string, tá? Que mais que eu consigo fazer? Eu consigo descobrir o tipo da variável com o type of, tá? Quero saber se é número, se a variável é string. Então eu vou pegar, por exemplo, a variável numString, vou colocar dentro de um console log. Então a variável numString, qual que é o tipo dela? Type of numString. E vou salvar aqui. E ele retornou para mim que o tipo da variável numString é string. Vamos ver outra aqui, ó, variável numFloat, então. Vamos ver a variável numFloat, ela é um number, tá? Se eu tiver, então, por exemplo, outros tipos de variável aqui, então eu vou ter uma outra variável aqui, let object vai ser igual a um objeto com o nome Danilo e a idade 42. Se agora eu der um console log nessa variável object, ela é do tipo objeto. Eu posso ter outras variáveis aqui, como por exemplo uma variável array, que aí vai ser uma lista de números. 3, e aqui o último vai ser uma string, ó. Texto, teste. E aí agora aqui eu vou descobrir o tipo de uma variável de lista. Ela também é um objeto, e a gente vai entender mais disso mais para frente, mas as listas, elas também são objetos, tá? Se a gente der um console log depois aqui nesse objeto, a gente vai conseguir claramente entender por que uma lista também é um objeto, tá? E se eu tivesse ainda aqui, por exemplo, um tipo bool, né? Por exemplo, aqui é igual a true, eu poderia ter um console log aqui e descobrir o tipo desse bool, e aí ele vai me retornar que é do tipo booleano. Então esse é um tipo específico aí também. Vocês viram que o tipo não float, né? Se eu também transformo ele aqui para um inteiro, ele continua sendo number, né? Então, tanto o float quanto o inteiro, eles são numbers, não tem essa diferença, tá? E isso aqui é basicamente a gente descobrindo aqui os tipos das nossas variáveis e também fazendo a conversão dos tipos. Quando a gente quiser, por exemplo, usar dentro de um texto um sinal, né, um caractere que não que, por exemplo, seja uma aspas, né, por exemplo. Então eu vou aqui escrever uma variável chamada pedido e vou atribuir um texto para ela usando aqui quero um copo d'água, assim, um copo d'água. Opa, que difícil. Aqui, ó, né? Se eu der um console log nessa variável, console log, console log pedido, vamos ver ela acontecendo aqui, ó, quero um copo d'água, beleza. Eu posso, né, usar, ao invés das aspas duplas, eu posso usar também as aspas simples, se eu quiser escrever o meu JavaScript. Não vai mudar nada, a não ser que eu tenha algum caractere diferente ali dentro. Nesse caso aqui com a aspas duplas, se eu também usasse uma aspas duplas aqui, ó, ele ia quebrar. Então, como que eu faço para
permitir que dentro do meu texto, por exemplo, apareça uma aspa, ou simples ou dupla. Eu faço dessa forma. A gente coloca uma barra invertida e aí a gente faz um escape desse caractere que ele não consegue ser escrito aqui dentro. Aí agora a gente vai salvar e a gente vai ver que conseguiu mostrar aqui no texto a aspas. Se fosse com a aspa simples, ó, funciona da mesma forma. Salvei. Salvei. E lá agora aparece a aspa simples. O que a gente não pode é abrir, por exemplo, com uma aspa simples e fechar com uma aspa dupla. Aí vai dar errado. Então você pode usar tanto a aspa simples quanto a dupla. E aí você, se precisar usar algum caractere especial, aí você faz esse escape com a barra invertida, tá? Então aqui eu vou colocar que é caractere especial. Beleza? Que mais que a gente pode utilizar para manipular nossos textos e números, que é bem importante? É a propriedade length, que é super difícil de escrever, né, mas que se mostra o length significa o tamanho. Então, por exemplo, nessa variável aqui let pedido, eu quero saber qual o tamanho desta variável, né? Qual o tamanho, quanto que tem nesse texto. Então eu posso dar um console log pedido ponto length, tá vendo? Ele já vem com essa propriedade, ó. Tanto o texto quanto o número, quase todos os objetos, quase todos os tipos no JavaScript vêm com essa propriedade length. E aí a gente salvando e rodando aqui, a gente vai ver que essa propriedade aqui tem 21, né? Esse valor aqui, essa caractere, essa variável pedido tem 21 caracteres. A gente pode testar outras, então, por exemplo, ó, vou pegar alguma lá de cima que a gente criou, por exemplo, a variável non-string. Vamos ver a non-string. Non-string. Vou salvar. A non-string tem 6 caracteres. Ó, 1, 2, 3, o ponto, 4, 5, 6. Beleza? Então aqui a gente consegue também saber com as listas. Ó. Vamos ver, por exemplo, com o array ali. Console log array. Vamos ver, ó, o console log array tem 4 itens. Ó. Então, 1, 2, 3, 4. E com o objeto, a gente consegue saber também? Vamos ver. Console log object. Vamos ver qual que vai ser o tamanho do objeto. Essa propriedade ela não funciona, então ela vai funcionar para listas que tem posições, strings, tá? Para número, será que funciona? Vamos ver. Pegar esse não float aqui e vamos ver se a propriedade length funciona. Não float também não funciona, porque o número eu já estou ali vendo qual que é o tamanho do número, né? O que mais que a gente pode ver? Com booleano, vamos ver se com booleano ele funciona. Com booleano também não funciona. Então ele vai funcionar para strings, tá? Ele vai funcionar para listas, para objeto ele não vai funcionar. Então para strings e listas, então a gente vai ver depois que strings e listas elas são coisas muito parecidas no JavaScript. A gente pode entender que cada posição de uma string ela poderia ser como se fosse uma posição de uma lista. Então uma string ela é quase que uma lista de caracteres no JavaScript. É quase não, ela é uma lista de caracteres, por isso que essa propriedade length ela acaba funcionando em ambas, tá bom? Que mais? A gente consegue descobrir em termos de posição de um texto, né, para manipular ele, saber em que parte está determinada trecho de um texto, saber qual o número, né, qual a posição com o método indexOf, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a nossa variável aqui pedido e eu quero dar um console log nela aqui, console log. A gente vai saber do pedido, eu quero saber o índice, ou seja, eu quero saber em que posição deste texto está a palavra copo, por exemplo, copo. E vamos ver
o que vai me retornar? A palavra copo está na posição 9. Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí começa copo. Legal, né? O que mais que a gente pode saber? Então, eu posso saber qual que é a última. Eu posso saber também aqui, né, no console log, por exemplo, com o index of. Deixa eu copiar esse aqui para ser mais fácil. Do pedido, eu posso saber onde que está a letra A. Ah, não, A tem pouco, né? O. Vou saber a letra O. Então ele mostrou que a letra O está na 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4 tem uma letra O. Mas você vê que tem mais letras, né? Então a gente vai poder ter outros métodos que vão poder, por exemplo, procurar todas as letras. Ou eu posso procurar, por exemplo, na letra A. Vamos ver com a letra A aqui, ó. Letra A, a gente está na posição 20. Ele considerou aqui, então, isso aqui como uma letra A. Mas e se eu quiser saber qual a última letra A que tem nessa nossa string? É possível também. Vou copiar aqui de novo. Console com o só que aí ao invés de a gente usar o index of, a gente vai usar o last index of. E aí ele vai mostrar que o A está na última. Ah, então não. Ó. Então esse A aqui ele não mostrou na posição 20. Agora, se eu deixar esse A aqui, aí vocês vão ver que vai dar diferente. Ó. Então, esse primeiro A é o index of, né? Então, é o primeiro que ele encontrou. E esse aqui, que está na posição 20, é o último index of que ele encontrou, tá? A gente consegue, então, também manipular esse texto cortando partes desse texto. Então, eu vou usar o método que também tem nessas strings, né? Que é o método slice. Aí ele vai cortar uma parte de um texto, se eu quiser arrancar uma parte do texto. Então, eu vou pegar lá nosso pedido, né? Só que aí aqui agora eu vou usar o método slice, tá? E olha só, ele tem duas propriedades que ele vai usar. Um número para o começo e um número para o final, de onde que ele vai começar a cortar e de onde que ele vai parar de cortar. Então, por exemplo, se eu pedir para ele começar a cortar a partir do 0 e terminar no 5, vamos ver o que, que ele vai fazer? Ó, ele pegou as 5 primeiras letras só, a partir do 0, da posição 0, né, que é a primeira posição dessa string, por isso que uma string é parecida com uma lista, porque a lista ela também começa com índice 0, 1, 2, 3, tá? Apesar de ela ter 4 elementos, então a primeira posição dela é a 0, 1, 2, 3. Aqui também, 0, 1, 2, 3, 4, 5, aí ele cortou, tá? Se a gente quiser mudar isso daqui, a gente pode testar de outra forma. Então eu posso, por exemplo, pegar aqui de 6 a 8. E você vê que ele não está modificando a variável pedido, ele está só retornando aqui uma nova resposta a partir daquele objeto. Aquele objeto continua lá, né? Essa variável aqui, essa string, ela continua intacta, não estou mexendo em nada. Então, se eu colocar de 6 a 8, ele vai pegar o 1 copo, tá? Para provar aqui que a variável pedido ela está intacta, ó. Se eu mandar só dar um log aqui no pedido, ele continua lá, quero um copo d'água, tá bom? Então já está ficando bem grande aqui o nosso teste, mas tem bastante formas de você ver como que a gente pode manipular os nossos textos, tá bom? A gente pode também ter um outro método, né, que é o substring, tá? Ele se escreve, na verdade, assim, ó, substr, mas na verdade ele faz isso, né, uma substring, aonde eu vou receber a posição inicial que eu quero cortar os meus caracteres e quantos caracteres eu quero pegar depois dessa posição. Então esse é um pouco diferente. Esse daqui ele fala corta do 0 até o 5, corta do 6 até o 8. O substring é corta a partir desse e conta tantos que eu quero que você corte. Então eu vou pegar a mesma variável pedido e aí eu vou aplicar o sub, ó, ele já vai até trazendo os métodos aqui, tá? Pra gente, ó, substring
vou usar esse daqui. Deixa eu ver se esse daqui não funciona. Ele está falando que não funciona. Vou usar o substring e vou falar para ele, corta para mim do 6 ao 8. E vamos ver que agora o resultado aqui vai ser diferente. Ó. Então, substring não foi. Por que não está funcionando aqui? O substring, o que ele está cortando? Deixa eu ver se ele funciona. Ah, funciona assim. Eu não, deixa eu ver aqui o que está acontecendo que ele tá colocando esse método como deprecated. Interessante. Agora, se eu colocar o substring, ele tem aqui, né, return substring at the specific location of a string object e o end e o number, mas não funcionou, né, da mesma forma. Então aqui, ó, o substring ele funciona. Aí sim, ele contou até o 6. Então ele foi lá, foi até o 6 e a partir do 6 ele contou mais 8. Aí ele cortou esses 8. Então um pouquinho diferente aí o substring, que está me falando aqui que esse método está deprecado, né? Mas ele continua funcionando e é um método que eu uso bastante aí ainda para funcionar. O que mais que a gente tem de manipulação de texto? A gente tem o replace, ó, esse outro método. Então a gente está vendo vários métodos aí que funcionam em cima de strings, tá? O replace ele recebe o trecho que deve ser substituído e o trecho que entrará no lugar dele. Então olha só que legal que vai ser esse aqui. Console log pedido replace, ó, método replace. Ele tem a assinatura do método aqui, né? A gente passando o mouse aqui por cima, a gente consegue ver exatamente o que ele precisa fazer. É só ter a paciência e ler ali em inglês. Mas eu vou buscar na variável pedido uma parte de um trecho do texto e vou substituir por outro. Então, ó, eu vou pegar o 1, eu quero que você dê um replace em 1 e troca para mim por algum. E vamos dar um save aqui e ele agora ele retornou, quero algum copo d'água, né? E aí lembrando que a variável pedido, vou arrancar todo esse método, ela continua lá intacta. Isso aqui está acontecendo em tempo de execução, é para ser mostrado na tela, né? É só mostrado na tela que o pedido acaba sendo mostrado, ó, com o replace. Então o JavaScript tem esse poder de mostrar as coisas em tempo de execução. Eu consigo também trocar a forma como as minhas variáveis são exibidas com o método, por exemplo, toUpperCase. Ele vai transformar o pedido em maiúscula, ó, toUpperCase. Opa, faltou chamar, porque o toUpperCase ele é uma função, ó. Então o toUpperCase ele transforma todo o texto em maiúsculo. O que mais que eu tenho? O contrário, eu tenho o toLowerCase. Lowercase, ó, toLowerCase, salvando ele, opa, esqueci de chamar a função de novo, ele transforma tudo em minúscula. Então lembra que o nosso pedido lá, ó, ele tinha uma primeira letra em maiúscula e agora ele transformou tudo em minúscula. O que mais que a gente tem em relação à manipulação de textos? A gente também, agora em relação à manipulação de números, a gente pode ter o arredondamento nas casas. Lembra lá que a gente tinha a nossa variável não float, ó? Vamos arredondar ela então para tirar as casas decimais dela, por exemplo, ou deixar com menos casas decimais. Então a variável não float, né, console.log não float, ela tem duas casas decimais e eu vou colocar então, eu vou deixar ela com mais casas decimais, eu vou deixar ela aqui com 4 casas decimais e aí eu vou falar que a não float toFixed, ó,
vou deixar com 2 casas decimais só. E aí ela vai ficar 12.46, por quê? 4599 arredondou para meia. Se eu colocar aqui, ó, 451, ela vai para arredondar para menos. Aí é regrinha de matemática, ó, 455, ela deixou com 5. Se eu colocar 451, ela já vai para o 6, tá bom? Então aqui já é um arredondamento matemático e o toFixed só funciona em cima de números, tá? Então a gente viu aqui alguma parte de manipulação de textos, tá? E a gente também pode ver mais coisas em relação à manipulação de números. Aí eu vou deixar isso para um outro vídeo, beleza? Vou salvar aqui e vou adicionar as minhas alterações. Falar que esse é o vídeo 7, manipulando textos e números. Sincronizar, ok, e beleza. Até o próximo vídeo.